Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de língua inglesa. Essa aula aqui de língua inglesa é a aula de número 23 e está sendo divulgada no dia 26 de outubro de 2020, certo? Aula de número 23, essa aula aqui é destinada para as escolas municipais do município de Mossoró, das escolas Sindicalista Antônio Inácio e também as turmas que eu tenho lá no Professor Manuel Assis. Acompanhe aí daqui a pouquinho do que se trata essa videoaula de hoje. Valeu, galera! Muito bem, galerinha, vamos dar sequência aqui à nossa aula de número 23, que está sendo divulgada no dia 26 de outubro de 2020. Muito bem, nas últimas 3 aulas nós havíamos visto o nosso companheiro modal verb have to, que dava a ideia na frase de que, galera? De ter a necessidade de fazer algo, de ter que fazer algo. Desta feita aqui nós vamos utilizar o modal verb should, tá bom? A pronúncia é should. E o que é que esse modal verb, esse verbo modal, dá ideia? Ele dá ideia de o que, galera? Ó, de aconselhar uma pessoa sobre algo, tá bom? Então should dá a ideia de conselho e não de necessidade de fazer algo. Vamos utilizar ele aí no simple present, ou seja, no presente simples, e vamos utilizar ele com um verbo secundário, com um secondary verb, tá bom? Primeira forma, affirmative form. Vamos aqui primeiramente para a formation. Vamos aprender a fazer a formação de uma frase utilizando o should, o verbo auxiliar, ou o verbo modal should, que dá a ideia de aconselhamento para alguém, que dá a ideia de dar conselho para alguém. E vamos ver como é que seria a estrutura de uma frase afirmativa com esse verbo modal aí. Prestem bem atenção. Nós utilizamos aqui, no primeiro momento, um pronome pessoal do caso reto, certo? Ou até mesmo um substantivo próprio ou comum, beleza? Nós vamos utilizar na sequência o should, que significa deveria, tá bom? Então, por ele ser da ideia de um conselho, a tradução seria deveria, tá bom? E nós temos aqui o verbo secundário, certo? E ele, diferentemente lá do modal verb have to, justamente porque tinha o to, né? O verbo secundário aqui, ele vem, galera, sem o to. Ele vem no infinitivo, porém, sem o to, tá bom? Ele vem aqui, o secondary verb, né? Secondary verb. In the infinitive, verbo secundário no infinitivo. Vou até destacar aqui, ó. Without, que significa sem com S, viu? Sem o to. Porque a gente sabe, né, que quando os verbos estão no infinitivo em língua inglesa, eles vêm precedidos dessa partícula to aqui, né? Nessa frase aqui, com should, que significa deveria, a gente vai utilizar esse verbo secundário no infinitivo, porém, sem o to, tá bom? Na sequência aí, ó, nós temos o complemento, né? O complemento da frase. O complemento da frase que seria o predicado, né? A sequência da frase. Então vamos aqui para os nossos exemplos, pessoal. Vamos aqui para os nossos exemplos da forma afirmativa. Vamos lá. Exemplo de número 1. Vamos utilizar aqui com o nosso conhecido já pronome pessoal da primeira pessoa do singular, né? I, eu.
Então eu utilizo aí, como eu falei na formação, should, né? Então até aí eu tenho eu deveria, tá bom? Should significa deveria. E agora eu devo utilizar o verbo secundário no infinitivo, porém sem o to, não é isso que eu falei? Vamos ver aqui como é que fica eu deveria estudar mais. Como é que ficaria isso? I should study more. Eu deveria estudar mais, né? Note que o estudar aqui está no infinitivo, mas em inglês está sem o to, né? I should study more. Eu deveria estudar mais, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Vamos aqui utilizar uma terceira pessoa do singular. He, que é ele, né? Lembrando que é só para sexo masculino da raça humana. Ele deveria, né? He should. Ele deveria, deixa eu ver aqui, limpar seu quarto. Esse seu aqui, no caso, faz referência a ele, né? O quarto dele. He should clean his bedroom. Ele deveria limpar seu quarto, o quarto dele no caso, né? Beleza, galera? Clean aqui, o verbo limpar, tá no infinitivo, porém sem o to, ok? Vamos para a terceira frase. O que a gente pode fazer aí? Com nós, né? Primeira pessoa do plural. We, nós deveríamos, que seria we should, certo? We should concentrate. Nós deveríamos nos concentrar, né? Nós deveríamos concentrar o quê? We should concentrate on the teacher's class. Nós deveríamos nos concentrar na aula. Class é aula do professor, né? On the teacher's class. We should concentrate on the teacher's class. Nós deveríamos nos concentrar na aula do professor. Quarto exemplo. Um quarto exemplo aí, né? Vou modificar isso aqui para pegar o que? Deixa eu ver. Paula. Vamos colocar um nome aí, né? Paula deveria repetir. Repeat, certo? Paula deveria repetir. Repetir o quê? É um conselho aí que está se dando a Paula, né? Paula should repeat this year. A Paula deveria repetir este ano, né? Muito provavelmente porque ela bagunçou muito, não estudou, enfim. É só um exemplo, tá bom? Então, galera, é basicamente isso por hoje, tá certo? Coloquei só 4 exemplos, mas eu imagino que ficou bem claro, né? Eu imagino que ficou bem claro a questão do modal verb should, que é utilizado para dar a ideia de conselho, aconselhar alguém sobre algo, e para isso nós precisamos de um verbo secundário, certo? Sempre essa frase ela vai dar a ideia de presente simples, certo? De simple present. Você deveria fazer algo, né? Então dá a ideia de que você deveria fazer algo agora, né?
ou se é amanhã, mas vai se tornar um costume, vai se tornar um hábito, né? Por isso que dá a ideia de simple present. Vocês viram a formação aí, né? Bem direitinho, da forma afirmativa, certo? E a ideia do should é que a tradução seria deveria, né? Numa situação hipotética, imaginária, mas que é um conselho, né? Nós vimos aí 4 exemplos, como vocês bem notaram, e eu quero no exercício que vocês façam 5 frases utilizando o verbo modal, o modal verb should, mais um verbo secundário, é claro, na frase, nesse mesmo molde das explicações, tá bom? Valeu, galera!